O argentino Benjamin Hohlheiser é o novo reforço do Santos. E no vídeo de hoje vou te explicar em detalhes como joga e quais são as principais características do novo reforço do Peixe. Mas antes de começar a análise, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho para receber as novas notificações para ficar por dentro das novas análises que a gente for subir aqui no canal. Bom pessoal, então a gente vai começar a análise aqui do Benjamin Hohlheiser, né? Ou Benjamin Hohlheiser, como chamam os argentinos. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele é um meio atacante, né? Que pode partir ou da posição de 10 ou partindo como um extremo pela direita, né? Então, a rigor, ele joga basicamente como um meio atacante pelo lado direito, justamente ocupando muito mais essa faixa que a gente marcou aqui, que é esse meio espaço, né? Sobre o lateral e o zagueiro adversário, mas também na entrelinha, né? Marcando presença na entrelinha, nas costas da linha de meio campo do adversário. Então ele é um cara que vai ter muito essa presença interior, é um cara que sai da direita para o centro e que vai ter uma característica interessante de ser um cara que atrai bastante os defensores, né, segurando bastante a bola. E aí ele é um cara que encaixa muito bem com o lateral, que acaba aproveitando o corredor por fora. Curiosamente, ele vai reencontrar o Léo Godoy, com quem ele jogou no Estudiantes, né? E a função que ele vai fazer no Santos, se a gente considerar o que tem feito o Pedro Caixinha nesse início de ano, vai ser meio parecida, de ser um meio atacante que sai da direita para o centro e que o lateral do setor vai aproveitar bastante esse corredor. Então ele é um cara que acaba complementando muito com um lateral que aproveita bastante a profundidade do lado de fora, justamente por essa capacidade que ele vai ter de buscar esse passe nas costas do lateral adversário, né, buscando acionar o seu lateral em uma projeção. E ele é um cara que, em termos de características técnicas, né, é um cara que utiliza bastante o lado interior do pé, né, justamente porque ele é um canhoto que atua pela direita. Então ele utiliza bastante a parte interior do pé para buscar fazer passes, né, para buscar fazer as ações ofensivas, né, primordiais com o pé dominante. E ele é um cara que tem muito essa característica de buscar esse passe na diagonal, sobretudo explorando também a entrelinha, o que é outro ponto interessante se a gente for pensar no Neymar, né? Que justamente é um cara que provavelmente vai ficar muito mais pela meia esquerda, né? Flutuando bastante também na entrelinha, considerando também o que tem feito o Pedro Caixinha com o Neymar nos dois jogos que ele já atuou com o Santos. Então são características interessantes de um jogador que pode ajudar bastante o Neymar ofensivamente, né, na equipe do Santos, justamente por essa capacidade de buscar esse passe na diagonal, sobretudo na entrelinha. Mas ele é um cara que muitas vezes pode acionar o lateral oposto, né, vindo também numa projeção. Ele também vai ter essa capacidade, ou no caso do Santos pode ser até o extremo, que é o Guilherme, né, que atua aberto pelo setor, né. Então, em termos de característica, até mesmo para finalização, é um cara que vai buscar muito esse pé esquerdo, então esse corte para dentro, para buscar uma finalização da entrada da área. É um cara que bate muito bem na bola, inclusive também nas bolas paradas. Partindo como um meio atacante, né, já na posição de 10, ele é um cara que vai ter muita presença entre linhas, né, e aí ele vai ser esse meio atacante, né, esse enganche de característica bem associativa, de buscar um passe curto, de buscar se aproximar com os companheiros, de juntar a sua equipe, de participar bastante da distribuição. É um cara que vai ter bastante essa característica de tocar, aparecer, tocar e oferecer um movimento de apoio, como a gente vê aqui no lance, tocou, fez outro movimento de apoio para buscar criar constantes linhas de passe, né, para os seus companheiros, né. Ofensivamente, né, no último terço do campo, ele é um cara que tem uma característica de buscar novamente explorar esse meio espaço, de buscar esses passes verticais nas costas, entre esses intervalos, né, sobretudo. É um cara que, até mesmo partindo da posição de 10, vai buscar novamente esse passe que filtra entre 2 ou 3 jogadores, que vai eliminar adversários e que pode ser importante até mesmo, como nesse caso, numa pré-assistência, né, para gol. Então é um cara que também no último terço do campo vai ser muito perigoso criando situações de gol com cruzamentos, e aí ele pode muitas vezes explorar muito esse miolo de área, né, esse funil, ou mesmo a segunda trave com cruzamentos. É um cara bastante preciso, né, nesse sentido, na hora de encontrar um companheiro dentro da área. Então é um cara que consegue ameaçar bastante com cruzamentos, também importante, pensando no Tiquinho Soares, que é um cara importante dentro da área, né? Então, assim, agora a gente vai ver alguns gols dele, e o que chama atenção, assim, ele não marca tantos gols, mas ele chama atenção pelos gols que marca.
Então, os gols que ele marca costumam ser jogadas de efeito, como esse que a gente vai ver aqui. Primeira coisa, ele rompe novamente no meio espaço, e aí ele vai buscar uma finalização difícil de executar, uma finalização em um voleio, que vai, né, acaba fazendo um golaço, né, para sua equipe. Então, novamente aqui numa transição, em que novamente ele vai cortar para dentro, né, como a gente falou ali no início do vídeo, né, justamente pela capacidade que ele tem de buscar muito o pé dominante, né, o pé esquerdo, vai enxergar o goleiro adiantado, né, tá bem adiantado em relação à pequena área, e vai acabar encobrindo o goleiro. Então, um gol difícil também de ser executado em termos de questão técnica, né. Então aqui a gente vai ver inclusive uma situação em que ele vai usar o pé não vai usar o pé não dominante, né, para abordar mais nesse sentido, justamente porque ele é um cara que em situações mais complexas não utiliza o pé direito. Então aqui era uma situação para buscar, num primeiro toque inclusive, uma finalização com o pé direito para encobrir o goleiro, mas ele vai buscar o pé esquerdo, e aí a gente vai ver que ele não vai criar uma chance tão ameaçadora, né? O goleiro nem teve dificuldades para fazer a defesa. Mas ele é um cara que utiliza o pé não dominante em situações mais simples, principalmente em situações de primeiro contato com a bola, né, que vai auxiliar ele em situações de agilidade, né, na hora de se antecipar um defensor, na hora de num segundo toque já iniciar uma transição. Então ele é um cara bastante ágil, né, com a bola próxima do pé, e aí ele trabalha com ela justamente para poder fazer dribles, para poder eliminar defensores. Então ele é um cara que tem essa boa relação com a bola, tá? É um cara que, por mais que não seja um grande driblador, é um cara que consegue eliminar sim os seus adversários, na verdade, com o drible, né? Ele consegue eliminar, consegue induzir, sobretudo, justamente pela capacidade de, com toques mais simples, com o pé não dominante, ele consegue executar dribles, né? Essas ações acabam facilitando ele na hora de buscar os dribles. Ele era um cara que se notabilizava também pelas bolas paradas, né, no Estudiantes, e ele era o cara que principalmente batia os escanteios de pé trocado, né? Então são os escanteios mais fechados. Ele explorava bastante esses escanteios mais abertos, né? Mas o fato dele jogar de pé invertido abre também a possibilidade para ele buscar batidas mais fechadas, que era onde ele também explorava. E aí nesse caso aqui a gente vai ver que ele vai acabar marcando um gol olímpico, né, justamente se aproveitando do mau posicionamento do goleiro, né, justamente porque bater de pé trocado abre um pouco mais de possibilidades, inclusive dificulta a saída do goleiro, como nesse caso.